pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Palavra do Senhor no Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10. Uma passagem bastante conhecida. Das igrejas do Senhor. João, capítulo 10. Eu lerei do versículo 1 a 18 e na aplicação final, nós leremos do 22 ao 30. João, capítulo 10, versos 1 a 18. E depois, na pregação, a sequência até o 30. Como pastor desta igreja,
Eu constantemente repito a vocês, em tom de brincadeira, né? Eu sou teu pastor, tudo te faltará. Uma paráfrase do Salmo 23, bastante adequada ao meu ofício pastoral. Eu sou teu pastor, tudo te faltará. Os pastores são homens comuns, com um chamado especial, subordinados a Jesus no cuidado com o rebanho. A responsabilidade do pastor é nutrir a igreja com a palavra e proteger as ovelhas, refletindo o amor sacrificial de Jesus. Então, em algumas linhas, o que significa ser pastor? Evidentemente, nós fazemos isso com muitas deficiências. Nós que somos pastores subordinados a Jesus. O propósito da mensagem de hoje é mostrar que Jesus é o bom pastor. E quando nós falamos de bom pastor, a palavra kalos, no grego, não significa aquele pastor quase efeminado, né? Que fica com as ovelhinhas assim, nos desenhos infantis. A palavra pastor significa digno, honrado. E não precisa ir longe para saber que o trabalho do pastor é um trabalho viril, muitas vezes difícil, desgastante e perigoso. Então esta é a figura de pastor a qual nós somos remetidos nessa passagem e não aquele pastor fofinho com as ovelhinhas aqui carregando nos braços. E o propósito é mostrar que ele é o bom pastor prometido desde os tempos do Antigo Testamento pelos profetas, particularmente o profeta Ezequiel. Como lemos durante a ordem do culto, de que por negligência dos pastores de Israel, o próprio Deus levantaria o descendente de Davi. E este descendente de Davi pastorearia e reuniria as ovelhas, como Deus quer. Então o propósito é mostrar que Jesus é o bom pastor, prometido do Antigo Testamento, e principalmente que a sua obra sacrificial em favor das ovelhas é eficaz. A obra sacrificial do pastor em favor das suas ovelhas é eficaz. O objetivo pastoral, evidentemente, é alegrar-nos com a certeza de que temos o Supremo Pastor. Vocês não precisam ficar tristes, porque todos os pastores humanos têm os seus limites. Mas o nosso Supremo Pastor, conforme diz o apóstolo Pedro, diferente dos pastores subordinados, provê tudo o que é necessário a cada ovelha. Então nós podemos encontrar em Cristo o cumprimento do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Tudo o que é necessário, o pastor propiciou através da sua obra. Abra sua Bíblia então, João 10. No Novo Testamento, Jesus associa, principalmente nesse discurso, Jesus associa a figura do pastor do Antigo Testamento ao guia espiritual legítimo das ovelhas. No Antigo Testamento, quem eram os pastores de Israel? O sacerdote, o profeta e o rei. Eram ofícios responsáveis por conduzir o rebanho na justiça, no amor, na paz, no sustento. O nosso Senhor Jesus Cristo reúne esses ofícios na sua pessoa. Ele é profeta, sacerdote e rei. E é ele, portanto, que encaixa-se perfeitamente no pastor pré-anunciado em Ezequiel 34. Suscitarei um pastor
será descendente de Davi, e ele vos apacentará. A quebrada, a doente, a perdida, a desgarrada, nenhuma delas ficará sem pastoreio. Então, que vocês devem associar, portanto, a profecia de Ezequiel 34 com aquilo que o Senhor dirá sobre si. E este anúncio de Jesus, de que ele é o bom pastor, dentro deste contexto da profecia, faz com que os fariseus o rejeitem com muito vigor. E este é o fundamento da passagem, compreendermos que Jesus se apresenta como o pastor de Israel, o enviado descendente de Davi, o Salvador. E é justamente esta figura que eles acabaram de rejeitar no capítulo 9. Vocês devem se lembrar disso. No capítulo 10, então, eles rejeitam com rigor o fato de Jesus ser o bom pastor. Abra sua Bíblia no capítulo 10, em termos de contexto. Veja só o que Jesus diz. No capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, tenha isso em mente, este quadro referencial teológico para interpretarmos João 10. Jesus se apresenta como o cumprimento da profecia. Ele é o bom pastor que reunirá as ovelhas dispersas, portanto, fazendo-se filho de Deus. No João, capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre o verdadeiro pastor e os falsos pastores. Você deve se lembrar, ou quero lembrar você, do capítulo 9. Havia um homem cego de nascença, desprezado socialmente e desprezado em termos religiosos. Este homem tem a sua visão restaurada por Jesus Cristo. E ter sido restaurado por Jesus Cristo fez com que os fariseus o tratassem de forma rude. Eles o expulsaram da sinagoga. Estes falsos mestres rejeitaram a misericórdia, não creram no milagre, rejeitavam Jesus como profeta salvador, injuriaram e expulsaram uma ovelhinha do rebanho. É nesse contexto que Jesus faz o contraste entre ele, o verdadeiro pastor, e os falsos pastores de Israel. E o meu primeiro ponto está aqui no versículo 1 a 10. O bom pastor, ou pastor digno, nobre, é reconhecido. Diferentemente dos líderes religiosos que atacavam o rebanho, o bom pastor é reconhecido. Nós leremos os versos 1 e 2, 1 a 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Então, esses dois pontos. O bom pastor é reconhecido pelo porteiro, e o bom pastor, o verdadeiro pastor, é reconhecido pelas ovelhas. Em nossos termos, era mais ou menos o sentido aqui da cultura judaica, talvez fosse inverno.
Era um estacionamento das ovelhas, vamos dizer assim. Então você tinha um espaço reservado para as ovelhas e ali os pastores colocavam seus rebanhos. De manhã, cada pastor passava ali pelo estacionamento das ovelhas e chamava cada uma delas pelo nome. Fofinha, Bolinha de Neve, José, Cascudo. Tem nomes engraçados, né? E ele chamava com o tom próprio da voz, e aquele rebanho, dentre muitos, os que lhe pertenciam, saíam e acompanhavam o seu pastor durante o dia, que eram tratadas e cuidadas. Então este é o contexto cultural. O irmão Alessandro foi, né? E viu realmente que se comprova. A ovelha só ouve a voz do seu pastor. Você pode tentar ali estimulá-la com outras coisas, mas ela não atende. Tem até um vídeo na internet mostrando isso. Muito bonito. E é disso que Jesus está falando. O verdadeiro pastor, ou o bom pastor, digno, nobre, é reconhecido pelas ovelhas de maneira inconfundível. E o porteiro também conhece o pastor. Com esse estacionamento tinha uma portaria. O pastor vinha pela frente, ele era reconhecido, apertava o botão, pode entrar. Não, não apertava o botão, né? Ele só abria a porteira e disse, pode entrar, porque o senhor é reconhecido e tem autoridade sobre as ovelhas. Agora, havia na época também muitos ladrões e salteadores, que em geral vinham pelas laterais e tentavam subtrair as ovelhas. Primeiro ponto, queridos, que o Senhor Jesus faz dessa distinção. O verdadeiro pastor é reconhecido pelo porteiro e pelas ovelhas. As ovelhas não atendem a impostores. Elas fogem, não lhe reconhecem a voz e não atendem. O que nós deduzimos desses primeiros versículos, 5 versículos? O versículo 10 é a conclusão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Este aqui é o grande contraste e a primeira aplicação de hoje. Os falsos pastores colocam as ovelhas em risco e o verdadeiro pastor concede vida em abundância. Algumas pessoas interpretam este versículo como se fosse o diabo. Já ouviu falar nisso? Mas não se refere ao diabo. Se refere aos fariseus, os maus líderes de Israel, que ao invés de cuidar das ovelhas, como aquele cego, ao invés de amparar, dar abrigo, alimento para sustentar a fé, o expulsaram. Então, os falsos líderes são como ladrões, que não cuidam do rebanho. Assim como alguns fariseus eram falsos pastores, como eu já disse para vocês, sem compromisso com o rebanho. Eles rejeitavam a Jesus como Messias e expulsavam as ovelhas do aprisco ao invés de restaurá-las. Expulsar as ovelhas do aprisco ao invés de restaurá-las. Você deve lembrar-se daquilo que era a missão da ovelha que nós lemos aqui na liturgia. A quebrada deveria ser tratada, a doente cuidada, a desgarrada trazida, a perdida encontrada. Mas não era isso que eles faziam. Os falsos pastores colocam a ovelha em risco, mas o verdadeiro pastor, como lemos no versículo 10, oferece vida abundante. Há realmente um grande contraste. Nos versículos 11 a 16, meu segundo ponto, se o primeiro, o bom pastor, é reconhecido, o segundo ponto, o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
Leio com vocês o verso 11 a 13. Eu sou o bom pastor. Nós estamos na série Eu Sou, não? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence a ovelha, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mercenário aqui no texto não tem o tom de julgamento moral. Era uma profissão mesmo. Eram contratados mercenários para cuidar do rebanho pela sua extensão. E o mercenário recebia o salário do dia para cuidar das ovelhas. E eles eram muito bons de cuidado, desde que este cuidado não lhe oferecesse nenhum risco. Quando eles viam um lobo apontar, ou um urso, falavam, muito bem, mas eu acho que o meu salário não paga para eu me arriscar tanto. O sentido da passagem é que os mercenários estão preocupados consigo mesmos. E eles não têm um compromisso com as ovelhas porque não lhes são sua propriedade. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, diferente disto, dá a sua própria vida pelas ovelhas. Leia o versículo 14, 15 e 16. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Perceba que a ênfase da passagem é o contraste entre o mercenário, que não tem compromissos com aquele rebanho, e do próprio Senhor Jesus como pastor, que se oferece a si mesmo, assumindo o risco de morte pelas ovelhas. O nosso Senhor Jesus veio para obter vida eterna a custo de morte e morte de cruz. O pastor, quando ameaçado por feras, se sacrifica no lugar da ovelha. O pastor, verdadeiro pastor, que é Jesus, ele morre, mas a ovelha é protegida. Deixa sua Bíblia aberta aí em João 10, 28. Esse mesmo capítulo. Observe esta morte sacrificial de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui nós temos o cerne do evangelho. O pastor morre, mas a ovelha é protegida, apontando para o seu sacrifício na cruz. O justo no lugar do injusto. O urso vem, ataca a ovelha, o pastor se interpõe. O urso mata o pastor, mas a ovelha volta para o rebanho. Então, por isso estamos falando, eu sou o bom pastor. O amor sacrificial de Jesus por você. Entregou-se a si mesmo no lugar das suas ovelhas. E veja só que coisa maravilhosa. O nosso Senhor Jesus Cristo conhece cada um de nós. Diz a Escritura, versículo 14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, a mim e eu conheço o Pai. O Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro pastor, conhece o seu nome. Já pensou? Ele conhece você numa perfeição tal
análoga ao conhecimento que ele tem do Pai. Vocês acabaram de ler comigo que ele disse: eu e o Pai somos um. O que nos mostra que para Jesus não há equívocos. E aqui há uma doutrina reformada em destaque. Doutrina bíblica na perspectiva reformada, que é a expiação limitada. O fato de que o sacrifício de Cristo é suficiente a todos, mas ele é eficaz apenas para as suas ovelhas. Cristo não morreu por todos, mas pelas suas ovelhas somente. Seu sacrifício é suficiente, mas a sua morte e ressurreição é eficaz apenas para essas ovelhas cuja identidade é sem equívoco. E qual aplicação nós podemos deduzir desse segundo ponto? Que o bom pastor entrega a sua vida sacrificialmente no lugar das ovelhas. É justamente este. Jesus, como pastor, se sacrifica no lugar das ovelhas. Muitos hoje rejeitam a mensagem evangélica por causa de alguns mensageiros que enriquecem com fé, enriquecem pela fé. Verdade ou não? Muitos rejeitam a mensagem evangélica por causa de alguns mensageiros que enriquecem com a fé, que nos lembra um pouco dos mercenários. Ainda que isso não seja definidor, porque muitas dessas pessoas não olham os bons exemplos também. Há inúmeros bons exemplos, mas elas não estão preocupadas com isso. Então, o fato de ter muitos falsos pastores não é definidor para que as pessoas rejeitem o evangelho ou não vejam o evangelho. Mas muitos justificam a sua rejeição com base nisso. Porque, infelizmente, há sim muitos que se denominam pastores, mas que são mercenários, demonstrando que o interesse é apacentar a si mesmo. E é comum, infelizmente, a prática de extorsão. Acontece. Prática de extorsão religiosa. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E nesta extorsão, muitos desses falsos pastores exigem sacrifícios e estimulam os fiéis a sacrifícios e sacrifícios incontáveis. Não só exigem sacrifícios, como estipulam leis, criam normas e regras. Exigem o trabalho em prol da obra. Em geral, muitos falsos pastores acabam sendo dono da igreja também. E como donos dizem aos seus membros: vamos trabalhar para a obra do Senhor José, do Senhor Paulo, do Senhor Matias, não do Senhor Jesus. É verdade, nós não podemos fechar os olhos para este fato que não é novo. Mas e Jesus? Você que rejeita a mensagem evangélica, justificando por conta desses maus pastores, e Jesus? O texto que nós vimos indica que Jesus se contrapõe a todos eles. Ao invés de extorquir, ele veio para dar a própria vida de forma sacrificial. É totalmente diferente. Este é o ponto do Evangelho, este é o ponto do discurso de Jesus. Vocês não devem se confundir. Há um pastor que, enviado por Deus, veio para entregar-se sacrificialmente em nosso lugar. O que diz Isaías 53? Abra comigo a palavra de Deus, Isaías 53. Versículo 6. Isaías 53, versículos 6.
Hum. Hum. Meu ponto é este: o verdadeiro pastor, que é Cristo, se sacrifica no lugar das ovelhas. Ele não é como os mercenários. É a ele que as ovelhas seguem. 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esta é a mensagem de Jesus em João 10. Eu sou o verdadeiro pastor. E as verdadeiras ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ao contrário dos falsos pastores, que extorquem, que abandonam, que são infiéis, eu sou fiel. Eu sou a promessa do Pai que veio a este mundo a fim de pastorear a sua vida. Ele entregou a si mesmo voluntariamente como pagamento pelos nossos pecados. Este pastor, Jesus Cristo, trabalhou penosamente, levando o peso do pecado para que a ira de Deus não nos esmagasse. O trabalho do pastor, como eu disse, não é aquela figura fofinha, limpinha. É um trabalho hostil, difícil, arriscado. E o Senhor Jesus, como o bom pastor, trabalhou penosamente, levando o peso do pecado para que a ira de Deus não nos esmagasse. Versículo 11 do capítulo 53 de Isaías. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, diferente dos falsos pastores, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor que se entregou sacrificialmente em lugar das suas ovelhas, conforme a profecia. E por último, irmãos, caminhando já para a terceira aplicação, versículos 17 e 18 de João. Abra sua Bíblia, João 10, versos 17 e 18. O bom pastor é reconhecido, o bom pastor entrega a sua vida em favor das ovelhas, e o bom pastor reunirá as ovelhas em um único rebanho. Má notícia para os desigrejados. Ele vai juntar todo mundo numa igreja, numa assembleia. Você que está afastado da sua igreja, você que está machucado por pastores ou líderes, não há como ser cristão fora do rebanho. A questão é a que pastor você está servindo. Bom, o bom pastor reunirá suas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Só Jesus pode entregar-se de forma intencional, sacrificial e redentor. Quando Jesus se entrega ao Calvário, ele faz isso voluntariamente. Eu só vi matando porco uma vez. Mas eu lembro que quando ia levando ele para aquele local de matar, ele reagia muito fortemente. Qual é o animal que vai tranquilamente para o abatedouro? Na criação natural, né? Não nessas criações já automatizadas. E a palavra de Deus diz que Jesus vai com a certeza de que será morto violentamente.
E ele vai como ovelha muda, sem reagir. Assim como Isaac submeteu-se a Abraão, levando o fogo e a lenha. Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, está o fogo. Onde é que está o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Voluntariamente colocou-se sobre aquele altar para ser sacrificado. Jesus entregou sua vida de forma intencional. E é a esse supremo pastor que vocês pertencem. Não a mim. Eu sou o teu pastor, tudo te faltará, de verdade. Por mais que o ministério seja feito com empenho, eu não consigo cuidar de 2 ovelhas na minha casa, imagina de 100. Mas vocês têm um pastor, Jesus Cristo. Um pastor pode se esforçar, até mesmo entregar a vida para proteger. E o verdadeiro pastor deve fazer isto. Momentos de crise, como por exemplo, guerras, pandemias, quando há uma tristeza muito grande na igreja, desvio doutrinário, o pastor entra em campo pela palavra, ministrando particularmente e publicamente, a fim de que a igreja seja protegida. Ele pode entregar a sua vida, mas não pode salvar. Nenhum pastor pode salvar vocês. Mas Jesus, que se entrega de forma sacrificial, consciente e redentora, diz: eu dou a minha vida por você. A morte de Cristo não era para prover a salvação. A morte de Cristo era para consolidar a sua salvação. E aqui diz, no meu último ponto, que o verdadeiro pastor reunirá as ovelhas. E aqui esta reunião é os gentios, são os gentios. Até aqui, nessa dispensação, os judeus estão sendo alcançados, os israelitas. E agora, Jesus tira do aprisco dos israelitas e une a si mesmo na igreja. E agora, não só judeus, mas também pessoas de todos os povos, tribos, línguas e raças são reunidos. Na sua ressurreição, Jesus reuniu as ovelhas que estavam dispersas. E de 2, judeus e gentios, fez um só povo. Nós podemos dizer que esta igreja, a igreja brasileira, foi reunida na igreja eterna através do sacrifício de Cristo. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sujas, famílias doentes, à mercê do pecado e a todos os ataques do diabo. Mas por meio do sacrifício do Messias, prometido pelos profetas, fomos reunidos em um único rebanho. E ele diz: então haverá um só rebanho e um só pastor. Todas as etnias reunidas sob o pastoreio de Jesus Cristo, o tempo já chegou. A profecia de Ezequiel se cumpriu. E nós somos resultados. A igreja, o Senhor Jesus Cristo morreu pela igreja. E eu quero encerrar com uma última aplicação. Diante desse discurso, vocês acham que os fariseus ficaram felizes ou tristes? Bastante irritados. Leia comigo. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre judeus. Versículo 20. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que os ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniados. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos?
Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e interpelaram: Até quando nos deixará a mente Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Cristo é o prometido pelos profetas. Ele acabou de dizer: Eu sou o bom pastor. Vocês devem olhar para mim e lembrar de Ezequiel. Continua. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo disse, não credes. As obras que eu faço em nome do Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes. Por quê? Por que eles não creem? Porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Capítulo 10 é escrito para reforçar a messianidade de Cristo. Ele é o Salvador prometido pelos profetas, mas na figura do pastor. Então, irmãos, o bom pastor conduz as ovelhas pela sua palavra. Nem todas as pessoas atenderão a voz de Jesus. Nem todos ouvirão a voz de Jesus. Porque somente as ovelhas ouvirão. Então, há falsos pastores na igreja? Sim. Mas também há falsas ovelhas. Refratários à orientação, a ovelha não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir a orientação da palavra. Hostil às exortações, quando é corrigido, disciplinado, vai embora. Rejeitam o cuidado pastoral. Tem muitos assim também. Tem muitos maus pastores, mas há muitas ovelhas que não são ovelhas. Estão no rebanho. Mas no final das contas, elas não permanecem no rebanho, assim como os falsos pastores não permanecem no seu ministério. E no final, essas pessoas se tornam desgarradas. Então, a última aplicação. A fé em Jesus é um presente dado somente às ovelhas dele, que reconhecem a sua voz, atendem voluntariamente o seu comando. Lembre-se do cego. Jesus restaurou a visão do cego, aquela ovelha desprezada. Abriu a porta da salvação e o cego ouviu a voz do pastor. Quem és tu, Senhor? Quem é, Senhor, para que eu possa adorá-lo? Ele diz, é esse que você está vendo. E o cego então ajoelhou-se e adorou Jesus. Mas e os fariseus? Não entendiam uma só palavra do pastor. Ele diz, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. O que caracteriza você e eu como ovelhas de Jesus? Se nós cremos verdadeiramente que Cristo é o bom pastor que ofereceu-se sacrificialmente em meu lugar. Isso não compreende só com a cabeça, compreende-se com o coração. Em outras palavras, para as ovelhas, o chamado de Jesus é irresistível e eficaz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em muitos momentos, Jesus ensinou e as pessoas o deixaram. Depois de um discurso duro, muitos deixaram Jesus. Capítulo 6 de João. E então Jesus perguntou para os discípulos, também quereis vós ires embora? Pedro se levantou e disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Um grupo abandonou
porque não atendeu e não compreendeu a voz de Jesus. O outro grupo ficou. Pequeno, mas ficou. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus ressuscitado aparece entre eles e ele lhes diz, Jesus desaparece, conversando com eles, e desaparece. Eles disseram, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as palavras pelo caminho? As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqui está a grande diferença entre ovelhas e os que não são ovelhas. É um mistério que pertence a Deus. Neste evangelho, no capítulo 7, ele diz, quem tem sede, vem a mim, beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E todos os que são dele atendem esse chamado. E os discípulos, no começo do ministério, Jesus, caminhando no mar da Galileia, viu a Pedro e André, que estavam ali cuidando do seu empreendimento. Só vocês, opsite. Venha após mim e eu te farei pescador de homens. Venha após mim e eu farei pescador de homens. Siga-me! E imediatamente, Pedro e André abandonaram suas redes e o seguiram. Não são muitos Pedros nem muitos Andrés que ouvirão esta palavra. Não são muitos que serão chamados eficazmente no seu coração, mas eu tenho plena certeza de que as ovelhas ouvirão e seguirão. Não eu, não qualquer pastor humano, mas o verdadeiro pastor, o bom pastor. Que Deus os ajude. Amém. Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento